Quero saber o seguinte, Gustavo Uribe já chegou aqui com a informação de que não há essa de seguir a ordem cronológica dos pedidos de criação de CPI, não, hein? A gente pode inverter e a CPI do MEC ser a primeira a ser efetivamente aberta lá no Congresso Nacional. Mas, judicializando o assunto, pelo menos o governo federal consegue segurar um pouquinho e atrasar esse assunto. Quem sabe fica para depois das eleições, né? Essa é uma boa alternativa realmente para o presidente Jair Bolsonaro? Bom dia, Stephanie, Muriel, Baronovski, bom dia a todos. O que o governo, ontem eu andei conversando com alguns senadores da base governista, a conclusão, mais uma vez vou ter que usar uma imagem de futebol, é aquela hora que o time que está perdendo ou que está com um bom resultado quer embolar o jogo, né? Aí o jogador faz cai-cai, aquele jogador que cai e finge que está machucado, pede atendimento, aí o técnico coloca o Felipe Melo em campo para criar uma certa confusão, dar uma peitada no juiz. Aí cria uma confusão para deixar o relógio correr, né? A expectativa da base governista é querer jogar essa CPI para depois das eleições, para, na verdade, jogar todas as CPIs para depois da eleição, o que na prática inviabilizaria qualquer CPI, né? A eleição vai ser em outubro, né? Durante o mês de outubro não vai ter como fazer nada. Aí vem novembro. O Congresso entra em recesso finalzinho de dezembro, 23 de dezembro, o recesso que vai até 1º de fevereiro, quando tomam posse os novos senadores, os senadores que serão eleitos agora em 2022, e termina a legislatura. E o regimento do Senado estabelece que nenhuma CPI pode invadir a outra legislatura, né? É a marca do início de trabalhos legislativos de novos deputados e senadores. Então, assim, para depois da eleição é inviável. A oposição quer fazer antes. E aí, o que o governo está tentando fazer, os seus senadores? Primeiro, mais 2 CPIs já foram lidas em plenário. Uma foi instalada, que é a CPI da Chapecoense. Essa já ainda tem outra CPI que em tese está em funcionamento, que é a da CPI do caso da Chapecoense, lá do avião. E pagamento lá de indenizações e tal. Aí tem mais 2 CPIs que já foram lidas em plenário, cujos requerimentos já foram lidos em plenário e não foram instaladas. E tem mais 2 CPIs que estão para ser lidas. E o governo fala nessa possibilidade que tem que instalar, que tem que ter uma fila. Essa fila, regimentalmente, não existe, né? Mas a situação, os governistas vão insistir nisso, né? Eu conversei também com o senador Carlos Portinho, que é o líder do governo. Ele disse que vê com simpatia essa ideia de jogar as CPIs para depois das eleições. Mas vai ser complicado. Da mesma forma que o Senado, você não tem um limite para o número de CPIs, mas você tem um limite para o número de senadores que podem participar de CPIs. Pelo regimento do Senado, cada senador só pode ser titular numa CPI e suplente em outra CPI. Então, já tem uma limitação, são 81 senadores. Se a grosso modo, se a gente tirar 1/3 desses senadores que estarão envolvidos em suas campanhas eleitorais para reeleição ou para outros cargos, sobram 54 senadores. Na conta do chá, até dá, apertando direitinho, dá para fazer CPIs com 11 titulares e 7 suplentes, que é mais ou menos o padrão, né? Então, daria para fazer até quase 5 CPIs em funcionamento. Na prática, não vai ter isso. Na prática, o mais provável, como já foi dito há pouco aqui pelo Uribe, o mais provável é o presidente do Senado instalar 2 CPIs, né? Uma da oposição e outra governista. E aí bota para correr. Aí o governo vai, no limite, recorrer ao Supremo, alegar essa fila. Só que essa fila não existe. E aí tem um momento político. Isso aí é que a questão não é técnica, é política. CPI é um instrumento político. Ela, além da questão técnica, ela é um instrumento político. E a pressão toda, as informações todas vão na CPI do MEC, forçam a questão da CPI do MEC. Então é o que está na hora, né? Como se dizia em São Paulo, acho que não se diz mais, é a da hora. E vamos ver também como é que o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, vai responder a essas consultas feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Se ele agilizar, se ele incluir o presidente na lista de investigados, isso talvez esvazie um pouco as CPIs. Se ele sentar em cima, vai dar mais força ainda para a instalação desta CPI do MEC. É com vocês.